Provérbios capítulo 9 tem sido o texto que tem nos conduzido a cada quarta-feira. Já passamos pela coluna do coloque a sua casa em ordem diante de Deus. Já passamos pela coluna se disponha para servir e repartir. Já passamos pela coluna decida crescer espiritualmente. Já passamos pela coluna ande perto de pessoas sábias e maduras. Já passamos pela coluna tema o Senhor seu Deus ou teu Deus. Eu gostaria de ler de 9 a 10, que é o que nós já vimos, e depois nós vamos partir para a sexta coluna, que é a específica desta noite. Diz assim: a sabedoria construiu e decorou a sua casa, que é sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordem aos seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite. Vocês, inexperientes que vivem uma vida confusa, venham comigo. Sim, venham ao meu banquete. Preparei uma comida deliciosa, pão tirado do forno, cordeiro assado e vinhos selecionados. Abandonem essa vida confusa. Tenham bom senso. Guarde essa frase. Tenham bom senso. Venham conhecer a vida que faz sentido. Quem discutir com um arrogante será desprezado. Quem tentar repreender o seu mau comportamento só terá insulto. Não perca tempo com o zombador. Tudo que vai conseguir é aborrecimento. Mas se você corrigir o que tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amá-lo. Guarde o conselho para o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine gente sensata, aí sim fará bom proveito. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Uma mensagem domingo. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do eterno, e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. Espírito Santo, na construção desta sexta coluna, traga-nos a revelação. Que não seja apenas mais uma mensagem, mais uma coluna, mais uma quarta-feira, mas que seja o aprendizado de princípios, que possamos estabelecer de hoje perpetuamente para a nossa vida, sabedoria e bom senso. Ajuda-nos, ajude o coração desta mulher a se voltar agora para o aprendizado. Ajuda o coração deste homem, traz esta mente cativa aqui e agora. Eu me esvazio do que é Cláudia, e eu quero me encher daquilo que você, o Espírito Santo, tem para nos comunicar nesta noite. Eu tomo posse e recebo em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz amém, amém, amém. Pode sentar, queridos. A vida é feita de escolhas. A gente faz escolha todo dia. Fazemos escolha toda hora. Nas escolhas que nós precisamos fazer, ou nós agimos com sabedoria, ou nós agimos com sensatez. Ou nós agimos com tolice, ou nós agimos com sabedoria. Provérbios é um livro que possui 31 capítulos. Se nós fizéssemos deste livro de Provérbios a nossa reflexão diária, dá certinho um capítulo por dia, fizéssemos isso durante 3 meses, nós teríamos uma revolução na nossa mente. Porque Provérbios, ele é lotado, recheado de princípios de sabedoria. Provérbios, ele chama a atenção da gente das coisas mais comuns da vida.
a partir de uma formiga. Olha para a formiga. Nós vamos ver daqui a pouquinho esse texto. Dá uma olhadinha para ela. Das coisas mais rotineiras da vida, Salomão nos traz aprendizado no livro de Provérbios. E é justamente em Provérbios que toda a nossa série de mensagem, as 7 colunas para a sua vitória, está inserido. O capítulo 9 é o capítulo excelente da série. Mas a gente permeia todo o Provérbios com alguns textos de outros capítulos. O texto base desta noite está no versículo 11 a 13. Eu trouxe em 2 traduções. As 2 traduções que nós, como família renovada, lhe indicamos quando você precisar comprar uma Bíblia. Bíblia NVI ou Bíblia A Mensagem. A linguagem dessas 2 Bíblias, ela está mais próxima para o nosso entendimento. Diz assim: pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Agora na versão A Mensagem. Eu, a sabedoria, torno cada momento da sua vida mais proveitoso, e cada instante da sua existência valerá a pena. Faça sua escolha. Viva com sabedoria e viva bem. Ou zombe da vida e a vida zombará de você. A insensatez é como uma mulher devassa, ignorante, mas sedutora e atrevida. Provérbios 9, de 11 a 13. Eu não sei quanto você, mas hoje mesmo, eu me peguei tendo que fazer e tomar algumas decisões rápidas. É como se o mundo exigisse da gente cada vez mais sagacidade, rapidez no nosso raciocínio. Nós somos tomados de momentos em que a gente precisa escolher rapidinho como falar e o que falar. Nós somos tomados muitas vezes de decisões de passar rapidamente por nossa mente o que perguntar. Ou pergunto ou não pergunto. Guardo isso ou esqueço isso. Diante desta informação que eu tenho, que providência eu tomo? São decisões. E aí, eu me pego suspirando e pensando, eu preciso urgentemente, diariamente, ter a sabedoria fazendo parte do meu dia a dia. Nós temos 2 tipos de sabedoria. A sabedoria do mundo. Qual é a sabedoria do mundo? É o uso de conhecimentos. É o uso de informações. É aquilo que nós estudamos. É aquilo que nós nos preparamos. É aquilo que o entendimento humano capta. É aquilo que o raciocínio lógico assimila. A Bíblia fala sobre isso, 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. 1 Coríntios 3, 19. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que é tida como uma pessoa muito inteligente, mas que nas suas decisões e nas suas escolhas, ela se perde.
ela não consegue ser uma pessoa aprovada nas suas escolhas, aprovada nas suas decisões. É uma pessoa rica em conhecimento, mas ela não é uma pessoa sábia. A sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, é a capacidade que Deus me dá de pegar todo o conhecimento que eu posso adquirir e saber colocar esse conhecimento em prática. Então, uma não anula completamente a outra, mas a sabedoria de Deus é a importante para buscarmos diariamente. Nos preocupamos em nos capacitar muitas vezes no conhecimento humano, e isso é maravilhoso. Mas nós deveríamos nos preocupar na mesma dimensão, em buscarmos a sabedoria do alto. Por quê? Porque é ela que vai me dar condições de, nas situações práticas da minha vida, eu saber entrar, eu saber sair, eu saber responder, eu saber me calar, eu saber me posicionar, eu saber não me posicionar, eu saber tratar alguém ou saber não tratar aquele alguém, enfim, a sabedoria. Provérbios 9 diz: por intermédio da sabedoria, seus dias vão ser multiplicados, o seu tempo da vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Eu enumerei alguns pontos que a sabedoria que nós vamos ser desafiados nesta noite a buscar, ela é. Primeiro, ela é a habilidade para viver. Você sabe que nem todas as pessoas são capazes de viver plenamente, de viver intensamente. Jesus, certa vez ele disse assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e a vida de vocês sejam abundante, em abundância. A sabedoria de Deus vai me fazer ter a habilidade para eu viver essa vida abundante que Deus me dá. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é saber o que fazer. Sabedoria é a capacidade de ver as coisas com discernimento. O que é discernimento? Eu saber, essa água é benéfica para mim, esse vinagre é maléfico. Eu saber o bem, o mal, o ruim e o bom. A sabedoria é a capacidade de ver a vida como Deus concebe a vida. Sabedoria é a capacidade dada por Deus para ver a vida com rara objetividade e manejar a vida com rara estabilidade. Diga: objetividade, estabilidade. Você já percebeu que algumas pessoas rodam e não saem do lugar? Você já se pegou em algum dia que você tem uma agenda enorme para cumprir e você não consegue chegar no segundo ponto? Está faltando objetividade, e a sabedoria do alto te traz essa capacidade. Você já percebeu que a estabilidade, ela não vem apenas por recursos financeiros, porque muitas pessoas abastecidas financeiramente falando, não são pessoas estáveis. A sabedoria do alto, ela me dá objetividade na vida, e ela me dá estabilidade na vida. Sabe por quê? A nossa vida passa a ser firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nossa vida não fica mais na areia, onde vem chuva, onde vem tempestade, onde vem circunstâncias contrárias e a gente sai dissolvendo. A vida com a sabedoria do alto, ela é firmada em Jesus. Jesus é a pedra viva. Pedra é estabilidade. Guarde bem, conhecimento é quando você sabe de um fato. Sabedoria é quando você sabe
o que fazer com esse fato. Conhecimento. Você lê, você aprende a respeito de alguma coisa. A sabedoria é quando você pega esse conhecimento e sabe utilizá-lo da melhor forma possível. Quantas pessoas pegando o conhecimento que tem e se autodestruindo, se autocorrompendo. Quantas pessoas pegando o conhecimento humano e bombardeando a si mesmo e a sua família. Sabedoria do alto. Mas o desafio nessa coluna, gente, não é apenas sabedoria. É sabedoria e bom senso. Diga, bom senso. Você já parou para analisar o que é bom senso? Por que será que essa coluna traz as duas juntos? Busca a sabedoria do alto e ande em bom senso na terra. Bom senso é uma qualidade que reúne as noções. Que noção? Da razão e da sabedoria. Bom senso é o equilíbrio nas decisões, nos julgamentos, em cada situação que se apresenta. Sabe aquele dia em que você é tomado de surpresa com alguma coisa desagradável e você se pega dizendo, agora, eu faço o quê? Que passo eu dou primeiro? É aonde nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos traga sabedoria junto com bom senso. Para a gente saber qual passo que eu dou primeiro. Às vezes eu posso até trazer na minha razão o que seria mais óbvio eu fazer. Mas talvez o mais óbvio não trará muitas soluções. É onde o Espírito Santo traz luz para a gente. E a sabedoria vem sobre nós. E o bom senso. Irmãos, como nós precisamos deste bom senso nos últimos dias. São pessoas que às vezes dão shows, né, na hora do desequilíbrio emocional, na hora que levam não, na hora que está na recepção de uma clínica e não aconteceram as coisas da forma que a gente deseja, a pessoa entra em desequilíbrio, e às vezes você vê uma pessoa toda elegante, mas sem bom senso, agindo de uma maneira feia, agindo de uma maneira pequena, agindo de uma maneira miúda, e às vezes pode ser até que essa pessoa seja cristã. Por isso que uma das colunas para nós termos uma vida de vitória, tantas vezes nós pensamos em colocar neste envelope aqui, gente, a porta do trabalho, o milagre do salário maior. Por quê? Porque nós achamos que se nós tivermos um trabalho mais bem pago, um salário melhor, nós teremos maior capacidade de desenvolver as coisas na vida. Mas eu digo que não. Mais importante do que um salário é nós termos sabedoria para administrar esse salário. Mais importante do que uma promoção na área do seu trabalho profissional é nós termos sabedoria e bom senso para nos conduzirmos profissionalmente falando. Mais importante do que alguns milagres que nós achamos na área física, humana dentro da nossa casa, é nós pedirmos sabedoria para conduzirmos os nossos relacionamentos, para sabermos entrar, para sabermos sair, para sabermos falar, para sabermos nos calar, para sabermos ouvir, para sabermos responder ou não responder, para agirmos de uma forma equilibrada. Eu acredito que quando o Evangelho de Jesus entra na nossa vida, gente, ele não traz apenas salvação. Ele não traz apenas perdão dos pecados.
O Evangelho de Jesus, quando entra na nossa vida, ele traz para nós uma nova forma de vivermos. Aquela pessoa descontrolada, aquela pessoa azeda, aquela pessoa irada, aquela pessoa que não sabe ouvir um não, ela passa agora a ser trabalhada, ela passa agora a receber o equilíbrio do Espírito Santo. Provérbios no capítulo 3, versos 13, diz assim: feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá, a sabedoria, do que o da prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas. E tudo que podes desejar não é comparada a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Quando você separa uma noite de quarta-feira para vir buscar em Deus sabedoria, para vir buscar em Deus discernimento, você está plantando na sua vida princípios que nada vai te roubar. Às vezes nós nos preocupamos tanto em trabalhar para ter mais, para ter mais, para ter mais, e nós vamos perdendo os princípios de Deus. Quando Deus sai do trono da nossa vida, entram os desejos, a compra, a venda, o ter, a sabedoria foge. Por quê? Porque se não for Deus na nossa vida, na sua vida, para te dar o direcionamento do que fazer com o que Ele está te dando, entra por uma mão e sai por outra mão. Entra, dá confusão, dá problema, dá diz que me diz, dá violência, e você não vê o fruto do seu trabalho. Deus está nos despertando a vivermos uma vida de quem foi criado para a eternidade. Ponto 2 da mensagem de domingo. Nós não fomos criados para ficarmos apenas olhando hoje. Nós temos que ter a visão de águia. O que Deus tem para a minha vida? Eu estou correndo atrás de tantas coisas. Eu estou tentando decidir tantas as coisas. Eu estou querendo empurrar portas como se fosse eu Deus na minha vida. Deus está dizendo assim: silencia o teu coração. Para de querer forçar as coisas. Busque sabedoria para entrar por esta porta e fazer desta entrada uma entrada de um filho e de uma filha amada de Deus. Como que você pode adquirir sabedoria? Primeiro, busque em oração. Nós estamos na noite certa. A noite da vitória é a noite que nós oramos. Tiago nos diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Será que é alguma coisa rotineira nós pedirmos sabedoria a Deus? Não. Quantas coisas você já pediu em oração na noite da vitória? Quantas coisas? Quantas coisas nós já pedimos esta semana para Deus? Em algum momento a gente pediu sabedoria? Deus nos trouxe hoje para justamente mostrar para a gente que nós podemos inserir algo que é mais precioso do que a prata. Algo que nos vai fazer prosperar. Sabe aquela resposta atravessada que você deu para um cliente? A sabedoria te daria discernimento e te conduziria para um apaziguamento no momento da discórdia. A sabedoria de Deus é o princípio de todo entendimento.
A sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Como que eu posso adquirir essa sabedoria? Meditando na palavra de Deus, obedecendo os seus princípios. A Bíblia é a mente de Deus registrada para nós através do papel. O que Deus pensa? Está na palavra de Deus. Por isso que eu disse que se a gente lesse um capítulo de Provérbios a cada dia, nós aprenderíamos muito. E isso é de uma maneira geral da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina como entrar, como sair, como oportunizar, como não oportunizar, como acertar, como não acertar. Ela nos ensina. Então, apenas nós termos versos bíblicos decorados, não vai trazer sabedoria para a gente. Nós precisamos observar. É chegarmos em casa hoje à noite e antes de dormir, dizer: Espírito Santo, não deixa que seja apagada da minha mente todos os princípios que eu tenho ouvido a cada quarta-feira. Não deixa apagar da minha mente tudo que o Senhor deseja para eu ter uma vida saudável, equilibrada e vitoriosa. Vida vitoriosa não é ausência de problemas. Porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter problemas. Eu não posso vir aqui garantir para vocês que vocês não vão ter problemas. Eu tenho problemas, vocês terão problemas. Mas em meio aos problemas, irmãos, nós teremos a sabedoria para nos conduzir. Não viveremos pelos problemas, mas viveremos acima dos problemas, com o Deus que é acima dos problemas do nosso existir. Então, vamos buscar a sabedoria em Deus. Provérbios capítulo 8 diz assim: ouçam a minha instrução, e vocês vão ser sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida, recebe o favor do Senhor. Mas aqueles que de mim se afastam, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Está falando de quem? Da instrução. De você ouvir e receber a instrução. Você viu no início, no texto que nós lemos no capítulo 9, que diz o quê? Que aquele que ouve é sábio. Olha só. Eu, a sabedoria, tomo cada momento da sua vida mais prazerosa. Viva com sabedoria e você vai viver bem. Zombe da sabedoria e você vai viver mal. Então hoje, pega isso que você está recebendo de Deus. Não pega como palavra da pastora. Seria mais fácil eu estar aqui apenas prometendo milagres de Deus para vocês. Deus quer nos dar milagres, quer, a partir das nossas decisões de estarmos mais próximos do ensinamento e da instrução dEle. É porque muitas vezes nós queremos as coisas prontas. Como adquirir sabedoria? Terceiro, observando atentamente como que as coisas acontecem na perspectiva de Deus. Eu acho interessante, queridos, que a gente observa tudo na vida. Tudo a gente tem uma forma de pensar. Quando você senta numa roda e você começa a discutir alguns assuntos, cada um tem uma forma de pensar. Cada pessoa tem uma forma de ver a vida. Isso não é errado. Isso é legal. A gente aprende ouvindo as pessoas, a perspectiva da pessoa, a percepção da pessoa. É muito bom. Mas o desafio na busca da sabedoria é nós tentarmos entender qual a perspectiva de Deus para isso. Eu cito muito, porque foi um livro que fez uma diferença muito grande na minha adolescência. Em seus passos, o que faria Jesus? Na minha adolescência, eu estava na igreja. E eu ficava perguntando para minha mãe tudo. Mãe isso, mãe aquilo.
pai isso, pai aquilo. Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Até que um dia meu pai e minha mãe chegaram com esse livro para mim. Eu li muitas vezes esse livro. Eu repeti a leitura por várias vezes. Na minha juventude eu o li novamente numa outra perspectiva, numa outra percepção de vida. Me ajudou muito. Porque esse livro leva a gente a questionar assim: se Jesus estivesse aqui comigo, qual seria a minha atitude? Se eu estiver aqui nessa roda de amigos falando sobre esse assunto, e Jesus chegasse, puxasse uma cadeira e sentasse, eu continuaria falando o que eu estou falando? Eu continuaria com esse tipo de pensamento e de percepção da vida? Nesse lugar que eu amo estar, Jesus entraria comigo? Esse ponto é por aí. Observe a sua vida. Se algumas coisas não têm dado errado por conta das escolhas que você tem feito, das decisões que você tem tomado. Na perspectiva de Deus, essa escolha tem tudo a ver? Cabe para uma filha de Deus agir dessa maneira? Cabe para um filho de Deus falar desta maneira? Provérbios 14 diz assim: o sábio é cauteloso, evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Será que a gente procura ser cauteloso na vida? Cauteloso para julgar o próximo? Cauteloso para definir as pessoas? Cauteloso para definir as coisas? Ou a gente é sempre impetuoso? Você vê, você já fala, você já define, você já amaldiçoa, você já rejeita aquela pessoa. Quem é irritadiço faz tolices. O homem cheio de astúcias é odiado. Observe a formiga. E a Bíblia usa um termo até pesado: preguiçoso. Reflita nos caminhos dela, seja sábio. De repente você precisa parar um pouquinho e dar uma observada mais de perto. De repente você precisa recuar um pouquinho e olhar de longe as coisas. Muitas vezes nós somos muito impetuosos na vida. Não conte mais comigo para isso. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu falo com essa pessoa. Nós vamos tomando decisões precipitadas na vida. Nós vamos dando lugar, gente, não é a Jesus na nossa vida, não. É ao inimigo de Jesus. Reflita. Reflita nos caminhos da formiga, seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar aí deitado, preguiçoso? Quando é que você vai se levantar do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Percebe? Que a Bíblia traz as coisas para o nosso dia a dia. Adianta a gente ficar orando tanto para Deus abençoar o nosso trabalho se nós não estamos fazendo a nossa parte. Adianta nós pedirmos ao Senhor milagres se nós não estamos sendo sábios nas nossas decisões e nos precipitando. Como adquirir sabedoria? Ande com pessoas sábias. O pastor Marcos trouxe uma mensagem sobre isso e eu não vou falar nesse ponto. Foi a 4ª coluna. Sábias e maduras. Quem é que você está ouvindo?
Quem é que você está ouvindo? Essa pessoa tem Jesus na vida? Essa pessoa é uma pessoa equilibrada? Essa pessoa, a vida dela é próspera em Deus? Não é próspera aqui, ela é próspera em Deus. Porque essa prosperidade aqui, ela vem e passa. Ande com pessoas sábias. Qual a consequência de tudo isso? Vida mais longa. É como se houvesse prolongação do dia e da vida. Toda pessoa sábia tem mais tempo de vida. Riquezas e honra chegam à sua vida. O que é consequência da sabedoria? Benefícios. A sabedoria que vem do alto, ela traz pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Eu sou uma pessoa pura? Eu sou uma pessoa pacífica? Eu sou uma pessoa moderada? Eu sou uma pessoa tratável? Eu sou uma pessoa cheia de misericórdia e de bons frutos? Se eu caminho com a sabedoria, ela me traz isso. Feliz é o homem que acha a sabedoria. Tem muita gente correndo atrás da felicidade, mas bem distante da sabedoria. Salomão está dizendo, você quer ser feliz? Busque a sabedoria. Eu quero convidar você para se colocar em pé. E o nosso desafio é tornar cada momento da nossa vida mais proveitoso. Cada instante da nossa existência vai valer a pena. Faça a sua escolha. Certa vez, e aí você vai trazer a diferença de sabedoria e insensatez. Eu tive uma experiência profunda com essa questão de sabedoria nas mínimas coisas. Quem são seus amigos de redes sociais? A insensatez é exibição. A insensatez é sedução. A insensatez é ignorância. E aí às vezes a gente fica se abastecendo do quê? Do insensato, do exibicionismo, da sedução e da ignorância. Sabedoria é uma escolha. Onde é que eu vou pôr os meus olhos? Naquilo que vai me trazer crescimento. Eu vou andar com pessoas que me tragam sabedoria e maturidade. Eu vou buscar em Deus, para que eu possa ter entradas e saídas na vida. Amanhã, a vida lhe dará N oportunidades de escolhas. Abro essa empresa, fecho essa empresa, alugo esse escritório, alugo mais uma porta, expando o meu negócio, não expando o meu negócio. É hora de crescer ou é hora de diminuir? A vida é feita de escolhas. Deus nos trouxe nesta noite aqui, a mim e a você, para que a gente pondere o que a gente está pedindo a Deus. E que de repente a gente ressignifique o que de mais importante é para nós. É termos Deus direcionando a nossa vida. Se trouxermos Deus direcionando a nossa vida, nós teremos sabedoria e nós teremos bom senso. Você vai ver que as coisas vão acontecer sem você forçar a barra, de uma forma leve e de uma forma de Deus. Você vai ver os resultados disso serem abundância, prosperidade e a bênção de Deus. Se você